Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. É bom demais ter a companhia de todo mundo aqui para a gente mergulhar num assunto que, olha, afeta praticamente todo mundo, mas que raramente é compreendido de verdade. Hoje, a gente vai desvendar uma daquelas verdades profundas que muita gente ignora sobre o estresse financeiro. Então, bora deixar as planilhas de lado só um pouquinho e focar no que realmente movimenta os números. O material que a gente vai destrinchar hoje tem o poder de mudar completamente a visão geral sobre a tão sonhada estabilidade financeira. Porque no fim das contas, não é só matemática, né? É algo muito mais fascinante. Olha só essa frase que a gente tirou do material base. A maioria das pessoas acha que o estresse financeiro vem de não ganhar dinheiro suficiente, mas raramente esse é o verdadeiro problema. Forte, né? Isso bate de frente com aquela ideia que a gente escuta a vida inteira, aquela ilusão de que um salário maior vai num passe de mágica resolver todas as angústias. Pensa bem, se a renda fosse maior, a paz estaria 100% garantida, certo? Errado. Focar só no valor do contra-cheque, na verdade, é olhar para a parte completamente errada da equação. Parte 1. O verdadeiro problema financeiro. Comportamento acima da renda. Sabe, a raiz de quase toda aquela luta mental com o dinheiro não é a falta de zeros na conta no final do mês. Vamos imaginar duas realidades bem diferentes aqui. De um lado, temos alguém com uma renda altíssima, ganhando muito bem, mas que vive com a corda no pescoço, sabe, sufocando com boletos todo santo dia. Do outro lado, temos alguém com uma renda bem menor, mas que incrivelmente vive com uma paz absoluta, com estabilidade e uma confiança que não abala. Como é que isso é possível? Bom, isso prova que a estabilidade não tem absolutamente nada a ver com sorte ou com o tamanho do salário. Tem a ver, na verdade, com o comportamento do dia a dia. É a nossa capacidade de adiar aquele conforto imediato agora para garantir que o futuro não seja um perrengue. Ou seja, a mudança real não começa na carteira, ela começa na cabeça. Parte 2. A armadilha da reatividade e o custo mental do caos. É o seguinte, quando a gente não tem estrutura, a vida vira um ciclo super perigoso. O ritmo acelera e a ansiedade toma conta de tudo. O caos financeiro não se limita a simplesmente zerar a conta do banco. Ele é muito mais agressivo que isso. Tudo começa no passo 1. A mente passa a ser consumida dia e noite por contas e boletos. Aí vamos para o passo 2. Como o cérebro está sempre no modo de alerta máximo, o foco e energia para o trabalho simplesmente desaparecem. No passo 3, com a mente fervendo nessa panela de pressão, o pensamento claro evapora e as decisões ficam cada vez piores. E o passo 4, que é o resultado trágico disso tudo, a pessoa para de construir uma vida e passa só a tentar sobreviver a ela. É uma degradação psicológica real e muito silenciosa. E o maior perigo de viver nesse modo de sobrevivência é acabar normalizando a disfunção. A sociedade meio que prende a gente num estado reativo, onde o absurdo começa a parecer normal. A gente começa a acreditar que sentir ansiedade o tempo todo é, sei lá, coisa de adulto. Normalizamos viver afogados em dívidas. Aceitamos viver sem um único centavo guardado, ficando a um simples imprevisto de entrar em pânico total. Cada gasto vira uma espécie de fuga emocional, um alívio de 5 minutinhos que só cava o buraco ainda mais fundo. E o pior? Quando todo mundo ao redor está vivendo exatamente desse mesmo jeito, essa tragédia disfarçada de rotina acaba sendo aceita sem questionar. Parte 3. O perigo da impaciência e o crescimento invisível. Mas olha, chega o momento em que a ficha finalmente cai. Aquele estalo de consciência, onde as desculpas param de colar e a grande batalha passa a ser com a gente mesmo. E aí que a gente se depara com uma verdade bem desconfortável. No começo, a verdadeira transformação é frequentemente e dolorosamente invisível. Pensa naqueles primeiros meses de disciplina pura. A gente passa meses com o orçamento apertado, cortando gasto, fazendo altos sacrifícios e, mesmo assim, a sensação de riqueza não vem. Não tem nem aquela sensação básica de segurança ainda. A força de vontade é testada no limite absoluto, numa fase que é exaustiva, lenta e onde o espelho não reflete nenhum resultado imediato. E é justamente nessa invisibilidade que a impaciência vem e destrói tudo. A verdadeira recompensa é permitir que as raízes cresçam fortes o suficiente para sustentar a árvore inteira lá na frente. Mas, como a gente quer a taça de campeão logo no primeiro mês, o que acaba acontecendo? Surge a famosa autossabotagem, mas disfarçada de autocuidado. Depois de meses daquele esforço invisível, a mente sussurra: "Ah, eu mereço um descanso, eu mereço um presentinho." E essa pausa é preenchida exatamente com os mesmos hábitos destrutivos que causaram toda a confusão lá atrás. Ou seja, joga-se todo o esforço fora em troca de uma satisfação emocional super barata e passageira. Só que o crescimento na vida real nunca, mas nunca mesmo é uma linha reta.
O dia 1 da disciplina é uma beleza. A gente acorda cheio de energia, mas lá para o terceiro mês, o caminho fica todo bagunçado, cheio de recaídas, contratempos e confusão. E tá tudo bem, isso é absolutamente normal. O problema não é dar uma escorregada no percurso. O grande erro é usar esse tropeço como desculpa para chutar o balde de vez e abandonar o processo. Porque olha, se a gente mantiver a paciência firme até o 6º mês, a direção da vida inteira já começa a mudar de verdade. Uma decisão ruim, num dia péssimo, não apaga meses de progresso, a não ser que a gente deixe. Parte 4. Disciplina acima da motivação para alcançar a liberdade estrutural. A vida moderna treina o nosso cérebro o tempo inteiro para buscar aquele estímulo rápido, o imediatismo. É por isso que é crucial entender o verdadeiro abismo que existe entre motivação e disciplina. A motivação é 100% emoção. É tipo um pico de açúcar no sangue que evapora no exato segundo em que a vida fica um pouquinho mais difícil e o cansaço bate. Já a disciplina ela é estrutural, ela é feita de concreto armado. A disciplina permanece intacta, seja chuva ou seja sol, e ela não está nem aí se a gente acordou de mau humor. Para a vida financeira mudar de verdade, os nossos hábitos precisam, obrigatoriamente, ser mais fortes do que os nossos sentimentos diários. Isso significa dominar aquela transição entre viver por impulso e viver por intenção. O impulso está sempre procurando um alívio de curtíssimo prazo. Uma verdade curiosa e até um pouco amarga é que, na grande maioria das vezes, as pessoas não compram as coisas porque precisam delas. Elas compram alívio. Alívio do estresse, alívio da insegurança ou daquela comparação pesada com a vida dos outros na internet. Mas essa fugidinha de 5 minutos cria uma prisão real de longo prazo. O objetivo tem que ser trocar esse impulso pela intenção focada e pela liberdade duradoura. Para conseguir viver com intenção, a gente precisa redefinir completamente uma palavra-chave do material de hoje: a contenção. E olha, contenção não é viver na miséria ou passar por uma privação torturante, de jeito nenhum. A contenção é a capacidade de dizer não a alguma coisa agora, simplesmente porque a gente tem respeito suficiente pelo nosso próprio futuro para querer proteger ele. É um nível tão grande de autorrespeito que faz o dinheiro perder aquele poder de mandar nas nossas emoções. E aí, a gente pega o controle de volta. Parte 5. Tornando-se um construtor. A mudança de identidade. Quando a gente é honesto de verdade com a nossa situação, essa clareza meio que força a nossa responsabilidade. A gente para de contar só com a esperança e vai para a prática, construir sistemas que não falham. Isso quer dizer tirar as decisões emocionais das nossas mãos. É poupar automaticamente para o dinheiro ser guardado antes mesmo da tentação de gastar aparecer. É gastar com aquele foco de laser. É construir reservas de emergência blindadas para eliminar de uma vez por todas o pânico quando algo dá errado. E, talvez o mais difícil, expandir a renda com muita paciência, melhorando nossas habilidades aos poucos, em vez de correr feito doido atrás de atalhos ilusórios. Essa próxima frase traz talvez a ideia mais poderosa de toda essa nossa análise. A liberdade é conquistada em particular muito antes de ser visível em público. Os verdadeiros construtores não são os que fazem mais barulho ou que ficam ostentando luxo inatingível na internet. São aquelas pessoas mais silenciosas. Aquelas que tomam as decisões certas e consistentes, repetidas vezes lá nos bastidores, quando absolutamente ninguém está olhando, julgando ou aplaudindo. Isso leva a gente para a constatação máxima. A verdadeira disciplina financeira nunca foi e nunca será só sobre o dinheiro. É sobre identidade, é sobre forjar a si mesmo como alguém que aguenta carregar responsabilidades pesadas sem desmoronar sob pressão. É sobre ter a coragem de pensar a longo prazo num mundo que está completamente viciado no agora. Significa deixar de ser só mais um consumidor frágil e assumir de uma vez por todas a postura forte de um verdadeiro construtor. E claro, ninguém constrói uma fundação sólida sozinho no escuro, né? Tem uma regra não escrita por aí que é quase assustadora. Os nossos hábitos financeiros tendem a se igualar aos das 5 pessoas com quem a gente mais passa o tempo. Um ambiente tóxico normaliza a irresponsabilidade na velocidade da luz. Se a galera ao redor só gasta mais do que pode e vive reclamando, a gente absorve isso como patrão natural da vida. Mas um ambiente de crescimento puxa a gente para cima. Quando a gente se cerca de responsabilidade, paciência e disciplina, fazer as escolhas certas deixa de ser um sacrifício gigantesco e vira o caminho mais lógico e natural. Para a gente encerrar essa análise, tem uma reflexão bem profunda que muda completamente as regras do jogo. Em vez de ficar perguntando o tempo inteiro como é que eu posso ganhar mais dinheiro, a pergunta crucial que a gente precisa fazer com muita sinceridade e lá no fundo é essa aqui. Posso confiar a mim mesmo mais responsabilidades? Porque convenhamos, se o pouco não é bem administrado, o muito só vai multiplicar o tamanho do caos.
A verdadeira paz não vem daquele número enorme na conta do banco, ela vem do controle, da clareza e da nossa disciplina interna. Pensem muito nisso. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa explicação até o fim. Foi um prazer. Até a próxima.